do CACD. Pois é, então, o que eu estava pensando, de repente, bater um papo com vocês? A Brenda me disse, Mariotti, quem sabe você não dá uma aula, troca uma ideia com o pessoal, fala dos principais assuntos que caem na prova, ou eventualmente escolhe um tema para poder conversar com eles. Bem, fica bem à vontade. Pois então, eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, vamos esquecer um pouquinho a questão de economia, ou de noções de economia, e primeiro perguntar para vocês, como é que foi o início do ano? Tudo tranquilo? Como é que estão as turbinas? Estão aquecendo? Já estão aquecidas? Simplesmente a virada do ano nada mais foi do que virar de 2016 para 2017, porque a cada dia que se passa é um dia menos de estudo? Ou realmente vocês estão centrados no sentido de, no próximo exame, no próximo CACD, vocês buscarem a vaga tão sonhada? Pois então, acho que deve ter mais ou menos uns 10 anos, eu tive um colega que resolveu se preparar para esse... Na verdade, me chama de concurso, porque não deixa de ser um concurso, né? Concurso para diplomacia, e ele me falou, Mariotti, eu tenho uma dificuldade monstruosa na tal da economia. Mas eu tenho uma dificuldade porque não é a minha área de formação, tá? Eu acho que eu entendo na hora que vem uma questão cobrada pelo CESP, na prova, eu tenho que dizer se está certo ou se tem que dizer que está errado. Mas às vezes tem uma vírgulazinha que me deixa numa dúvida cruel. E aí eu não consigo, eu vou lá e escrevo, eu marco certo, e na verdade a questão era errada. E naquela que estava certo, no meu gabarito, eu infelizmente acabo perdendo aquele ponto justamente porque eu vacilei na primeira questão. Isso acontece não só em economia, eu acho que isso acontece em qualquer outra disciplina desse certame que vocês fazem, ou que vocês irão fazer pela primeira vez, ou acredito que para a maioria de vocês já deva ser o segundo exame, eventualmente o terceiro exame. Naturalmente, por quê? Porque não se trata de uma prova qualquer, ou não se trata de provas quaisquer, tá? Quando a gente faz referência à economia por si só, é vasto, é muito grande o conteúdo programático. E o detalhe mais interessante em relação à economia, que não é simplesmente teoria econômica aplicada, tá? Quando você estuda economia para essa prova da primeira fase, para a terceira fase também, por exemplo, tem muita coisa que envolve história econômica. Mas aí você fala, poxa, quer dizer então que é importante que você conheça a história geral, é importante que você conheça a história do Brasil, para junto com isso aplicar para a economia? Sim, é importante. Uma boa base de história geral, tá, de história do Brasil, te ajuda aí bem em economia? Sim. Mas principalmente em que parte? Na parte de história econômica, naturalmente. Só que entender a história econômica se torna muito mais fácil quando você consegue pegar aqueles conceitos que são os conceitos mais relevantes na aplicação das questões que são cobradas pelo CESP em prova. Esse é um detalhe importante. Isso é essencial. Aí tá bom, você está chovendo no molhado, você está falando uma coisa que eu já sei, eu já sei isso de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro, do outro para um lado. O que eu quero saber é o seguinte, como que eu faço para poder estudar economia? Bem, se o que você quer saber é como faz para poder estudar economia, eu digo para vocês o seguinte, vamos estudar, vamos se dedicar, mas vamos se dedicar naquilo que é mais importante, naquilo que realmente costuma cair na prova. Mariotti, você está chovendo no molhado de novo, você está me dizendo uma coisa que eu já sei. Eu já sei que tem uma desgraçada de uma tal de macroeconomia que é uma dificuldade absurda. Mas mais do que macroeconomia, é tal da microeconomia. Sabe por quê? Porque a tal da microeconomia, por vezes, tem cálculo para poder resolver. E isso daí é uma coisa que, para mim, é uma dificuldade absurda. Minha formação em direito, minha formação em qualquer outra área que não tem, tá? Ou que não te dá aquele conhecimento, vou usar o termo técnico, necessário para você poder resolver uma questão de economia matematizada, se assim a gente pode dizer. Bem, eu posso falar para vocês, na primeira fase, é besteira se estressar com isso. Sabe por quê? Porque a quantidade de questões que cobram cálculo é baixíssima. Já vou mostrar para vocês como é que é a composição das provas nos últimos anos, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Bem,
Então, isso quer dizer que, se a gente está tirando essa parte das questões matematizadas, que recebem um nome, a tal da microeconomia, e a gente vai abordar a parte de macroeconomia, ou vai estudar a parte de macroeconomia, quer dizer que a gente está estudando quase tudo que cai no concurso, cai na primeira fase, cai na terceira fase. Eu vou dizer para vocês, sim, é exatamente isso. O grande questão é que, por vezes, ou a cada ano, existe uma ponderação, tá, das questões que são mais cobradas. Por vezes é história econômica, às vezes é economia internacional, às vezes é macroeconomia. E aí vem um detalhe importante, que no edital tem uma separação bem grande, bem específica, mas que no fim das contas as matérias acabam se cruzando. Macroeconomia e economia internacional são assuntos muito correlatos. Na verdade, economia internacional é uma derivação da macroeconomia. A série de teorias que tratam do estudo do comércio internacional, das relações de trocas entre os países, e evolução, tá, de David Ricardo, teoria de trocas, os diversos modelos associados, modelo de Soper Samuelson e por aí vai, são modelos que têm uma fundamentação total nas relações macroeconômicas. Então, poderia dizer o seguinte, o que é importante estudar em economia? Gente, o que é importante estudar em economia é o que cai para o concurso. Só que aí vem mais uma questão. Mariotti, você está chovendo no molhado de novo. Porque isso eu sei. Eu sei que você sabe. Mas talvez você não saiba como realmente otimizar o tempo do estudo de vocês. Eu já vi vários candidatos chegarem e me dizer o seguinte, essa prova para diplomacia é diferente de outros concursos sobre a ótica da economia. Não é como um concurso, por exemplo, que tenha, vou pegar um exemplo extremo, tá, que cobra economia com profundidade, concurso para o Banco Central, por exemplo. Gente, eu vou dizer, não tem diferença nenhuma. Na verdade, é mais fácil. É razoavelmente mais fácil. As questões, elas são mais aplicadas. E tem um detalhe importante. Como vocês são obrigados a estudar, tá, geografia, história do Brasil, história geral, tá, e outras disciplinas, estudar aquilo que realmente cai na prova de economia se torna mais fácil. E o objetivo aqui, tá, com base nessa conversa que a gente está tendo, é mostrar para vocês como isso se faz, como a gente pode otimizar esse estudo, o que é importante estudar. Um detalhe, a gente não está falando aqui de que na primeira fase nós vamos ter a mesma abordagem que teria em relação à terceira fase do certame. Naturalmente porque são formas diferentes de se fazer a prova. Uma primeira delas são questões objetivas de certo ou errado. Já na terceira fase, por exemplo, são questões dissertativas. São questões, são dissertações, dependendo efetivamente de como a banca resolva efetivamente cobrar isso em prova. Quando a gente fala, voltando à parte de microeconomia, só para enquadrar ou fazer uma relação, por incrível que pareça, o que é normalmente cobrado na prova da primeira fase é muito parecido com o que é cobrado na prova da terceira fase. Porque, tanto em uma quanto outra, você tem que pegar e, por vezes, resolver cálculos, ou resolver questões que envolvam cálculo. Na parte de macroeconomia, não necessariamente. Bem, como é que eu posso realmente tornar essas coisas mais claras para você? Eu vou pegar e vou passar aqui alguns slides para a gente discutir isso daí. E antes de começar, eu quero dizer para vocês, eu vou pegar, fazer umas abordagens, tá? E depois, como, digamos assim, a gente resolveu customizar essa nossa aula, eu vou abrir para vocês perguntas, para a gente poder discutir, para a gente poder bater um papo, para eventualmente até já esclarecer alguma dúvida que vocês têm, tanto em relação à matéria, como também em relação à aula de hoje, tá? Então, deixando claro, a gente não tem aqui o objetivo de aprofundar o estudo em determinado ponto. O que a gente está discutindo hoje aqui é como se estuda economia para o CACD. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu passar o slide. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Olha o conteúdo programático. Vamos começar do básico. Afinal de contas, vocês têm o edital publicado e é o edital do último certame, certame de 2016. E ele tem microeconomia. Olha quantos pontos diferentes. Alguém vai chegar e vai dizer, ah, não, olha só, Mariotti, só tem do item 1.1 ao item 1.3.2.
Alguém chega e fala assim para você, não, tem só 3 itens, 1.1, 1.2, 1.3. Gente, eu vou dizer para vocês, esse item 1.1, 1.2, 1.3 é mais ou menos 70% do estudo da microeconomia quando você estuda na faculdade de economia. Ou quando você estuda com um pouco mais de profundidade na faculdade de relações internacionais, que aborda com um pouco mais de profundidade o estudo econômico, as relações econômicas. Microeconomia é pesada? É pesado. É razoavelmente pesado. E eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês repararem lá no item 1.3, o item 1.3 é normalmente o que mais cai na prova. Menos, isso a gente vai ver na sequência, na primeira fase e mais na terceira fase. Mariotti, mas no certame de 2016 não caiu nada de microeconomia. É verdade, não caiu mesmo. Mudou a sistemática de cobrança, a banca mudou, os professores mudaram. Os professores que eu digo são aqueles que elaboram as questões. Vou dizer para vocês, não sei. De repente, a ideia foi justamente pegar e botar todo mundo a escorregar na banana, ou melhor, né, escorregar na casca de banana, porque todo mundo se concentrou no estudo específico de determinado ponto da microeconomia, que caiu na prova de 2015, que caiu na primeira fase da prova de 2014, que caiu na primeira fase da prova de 2012, e chegou na prova de 2016, você chegou e falou assim depois da prova, como é que pode? A banca mudou totalmente, eu estou derrotado. Você não precisa ficar derrotado, nem um pouco. Sabe por que não precisa ficar derrotado? Porque isso não vai acontecer de novo. Ah, mas Mariotti, se tiver agora a publicação de edital em 2017, e se tiver de novo, você vai por acaso dizer para mim que não mudou, que continua sendo assim? Pode ser que nesse caso eu até pague a língua e diga para vocês, ok, realmente está mudando o perfil da banca. Agora, eles estão voltando muito mais a artilharia a alguns pontos do conteúdo programático, por exemplo, de microeconomia, que antes não eram abordados. Mas eu duvido, gente. Eu duvido mesmo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando se estuda economia para a prova, tá? Ou para as fases do CACD, você não estuda com a profundidade, tá? Que seja além daquela que você precisa na condição de que um dia você será um diplomata. Você, quando estuda as relações de trocas, você tem que realmente entender de que maneira funcionam essas relações de troca entre as diversas economias. Como que evoluiu, tá, o pensamento e as teorias econômicas de comércio internacional, por exemplo. Só que, ao definir comércio internacional, esse comércio internacional ele não é exercido por um agente econômico chamado consumidor. Ela é exercida muito mais pelo outro agente econômico chamado empresa ou firmas. Então é por isso, é justamente por isso que é mais cobrado, tá? Questões nas provas, sejam questões objetivas, de certo ou errado, ou mesmo questões dissertativas, que abordam a chamada teoria da firma, teoria da empresa, teoria da indústria. Por quê? Porque são estas teorias que embasam a cobrança de questões em prova. Então, modelos concorrenciais, modelo de monopólio, modelo de oligopólio. Bem, as indústrias nos diversos países, elas são basicamente estruturadas em oligopólios e concorrências monopolísticas. Mas, se você prestar atenção no item 1.3, aí vocês vão ver o seguinte, concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, nas provas, caem os dois extremos em termos de modelos microeconômicos. Concorrência perfeita e monopólio. Mas, Mariotti, você está me dizendo que a maioria das indústrias operam em regimes oligopolistas ou mesmo de concorrência monopolista. Por que só cai concorrência perfeita e monopólio? Ou por que quase sempre cai, quando se trata de microeconomia, concorrência perfeita e monopólio? Objetivamente, porque é mais fácil aprender. Porque normalmente é assim que é explorado o tema. É claro, pode ser que alguém esteja assistindo aí hoje, esse nosso bate-papo, e vai dizer, esse cara está falando um monte de besteira. Porque, de fato, cai muita coisa de oligopólio.
cai fundamentação. Mas a base de cobrança em prova é, de fato, concorrência perfeita e monopólio. Tá aí. Então, quer dizer o seguinte, Mariotti, se eu tiver que me concentrar no estudo dentro da microeconomia, eu vou me concentrar em concorrência perfeita e monopólio, eu vou dizer para vocês, sim. Só que tem um detalhezinho importante, é que nessa parte de microeconomia, eu não posso partir direto para o estudo da concorrência perfeita e do monopólio sem entender como se comporta o outro agente econômico, chamado consumidor. Ah, mas eu preciso me aprofundar nesse estudo. O que a gente estuda é aquilo que realmente está em prova. É justamente o detalhe da coisa. É aí que entra a nossa participação, facilitando as coisas para vocês. Por quê? Porque é um mundo de coisas que vocês têm que estudar. É uma caminhada que começa no Everest e chega em cima do Everest. Quando? Quando você conquista a sua vaga. Esse é o detalhe importante. Então, bem, eu só fiz uma explanação em relação à microeconomia, por exemplo. Mas, se eu mudar de slide aqui e for para o slide seguinte, eu vou entrar na macroeconomia. Não sei se vocês perceberam, mas eu tive que diminuir a letra para caber o conteúdo dentro de um único slide, né? Sabe o que isso significa? Significa que macroeconomia é o que mais cai. É verdade, o que mais cai é macroeconomia. E tem um tal de item da macroeconomia que até 2015 caía em todas as provas, que é essa tal dessa contabilidade nacional. E dentro dessa contabilidade nacional tem um itemzinho chamado 2.1.4, tal de balanço de pagamentos, que cai a rodo. Era prova sim, outra também. Primeira fase, terceira fase. Segunda fase, quarta fase, de acordo com as alocações que a banca fazia. Sempre, 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 sempre. Mariotti, mas na prova de 2016 não caiu. Caiu sim. Caiu na prova de 2016 também. Só que na prova de 2016 não caiu estrutura do balanço de pagamentos. Não caiu contas nacionais propriamente dita. Caiu o quê? Caiu modelo. Modelo ISLM-PP. Modelo que trata e que estuda o mercado real, que estuda o mercado monetário e que estuda o equilíbrio com o terceiro mercado, que é o mercado internacional, representado pelo comportamento de quem? Do balanço de pagamentos. Então, quer dizer o seguinte, sempre vai cair balanço de pagamentos? Sempre. Inclusive, em 2016 caiu. O que não caiu foi a aplicação de contas nacionais. Mariotti, me confundiu tudo. E aí, eu vou estudar ou não vou estudar contas nacionais? O que eu tenho que estudar em macroeconomia? Gente, o que você tem que estudar em macroeconomia são temas ou itens que realmente caem em prova. Então, se vocês quiserem pegar e anotar aí, ó, se vocês estiverem por acaso com o conteúdo do programa estudado, marca bem grande a tal dessa contabilidade nacional, desde o item 2.1 até o item 2.1.6, ou seja, o desmembramento do item 2.1, isso cai a rodo. Já no item 2.1.7, cai menos, números índices, tabelas de relação e soma-produto, cai, pode até cair, mas cai muito, muito, muito pouco. Perto do que cai da parte de contabilidade nacional e as derivações anteriores, ou seja, aquelas que derivam desde o item 2.1 até o item 2.1.5, principalmente. Bem, aí a gente continua e vai olhar o seguinte, olha, eu ainda tenho ali item 2.1.8 e passo para o item 2.2. Aí tem informações, determinação da renda, do produto e dos preços. Gente, quando começa a falar de determinação da renda, do produto e dos preços, e vai até o item 2.2.2, ou melhor, 2.2.3, eu estou falando ainda da macroeconomia sobre a ótica de cobrança do quê? Dos fundamentos do chamado modelo clássico e modelo keynesiano de interpretação da atividade econômica. E aqui eu faço uma parte muito, muito, muito importante. A gente teve uma quebra de paradigma, na verdade, a gente teve uma quebra de mudança de interpretação de relações comerciais do país com o exterior. Naturalmente, em função de política internacional, que era uma visão que existia desde o início do governo Lula até o final do governo Dilma. Teve uma mudança muito significativa com a chegada do novo embaixador, que tem a sua interpretação em termos de relações
comerciais. E eu não vou dizer financeiras, porque não cabe, efetivamente, ao Ministério das Relações Exteriores, tão quanto ao Ministério do Planejamento, ou mesmo ao Ministério do Desenvolvimento, tá? Estudar a parte de relação financeira, mas sim a parte de relação comercial entre o país e o exterior. Interpretações que envolvem, efetivamente, a maneira como o país se relaciona com o exterior em termos de relações comerciais. O que realmente é importante? Quais são os mercados que são relevantes para o país? Isso fica claro, não só sobre a ótica do Brasil. Isso está ficando claro, uma mudança de paradigma com a chegada do novo presidente norte-americano. As interpretações, se o Acordo do Pacífico é importante ou não para a economia norte-americana, se a tendência de que haja um fechamento da economia norte-americana, tá, frente a como funcionava a economia ou as relações da economia norte-americana com o exterior até o final, vou dizer, até agora, final da primeira quinzena do mês de janeiro, início da segunda quinzena, quando toma posse o novo presidente norte-americano. Tudo isso se coaduna muito com a mudança de interpretação do país em termos das relações comerciais. Ah, você está me dizendo, então, que pode ser que a gente tenha que estudar de uma forma diferente? Não. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, nós estamos falando aqui da primeira fase do concurso, o que deve cair mais, o que deve cair menos. O que a gente já teve foi uma mudança, sim, foi uma mudança existente em função da forma de cobrança dos itens em prova. Quando a gente começa a falar sobre a parte de teoria monetária, lá no item 2.3, tá, gente? Quando a gente começa a falar sobre funções de moeda, criação e distribuição da moeda, a gente começa a sair um pouquinho das relações comerciais e começa a trabalhar um pouco mais as relações financeiras. Ou seja, a gente sai da ótica do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento, do próprio Ministério das Relações Exteriores, dentro das suas respectivas funções, e vai trabalhar muito mais com o papel de quem? Exercido pelo Banco Central nas relações financeiras, dentro do país e do país com o exterior. E o melhor exemplo disso, gente, está onde? O melhor exemplo disso está no item 2.1.4, no balanço de pagamentos. Por quê? Porque o balanço de pagamentos é uma consolidação de fluxos comerciais e de fluxos financeiros. Só que com um detalhe, o balanço de pagamentos é uma estatística contábil, enquanto os demais itens do conteúdo programático, a partir do item 2.2, a partir do item 2.2 é teoria econômica aplicada. O que eu conversei com a Brenda Brenda, mas o que a gente vai conversar com eles hoje? Eu fiquei pensando, e eu resolvi fazer uma segregação naquilo que é mais cobrado em prova nos últimos 4 certames. Mas antes de fazer isso, eu vou passar para o slide seguinte, que ainda abre essa macroeconomia, como eu disse, no quê? Na economia internacional. E olha o que diz ali na economia internacional, macroeconomia aberta. Viu o que eu falei? Economia internacional é macroeconomia? Sim, é macroeconomia, mas é chamada macroeconomia aberta. Fluxos internacionais de bens e de capital, regimes de câmbio, taxa de câmbio nominal real, a relação câmbio-juros, sabe tudo? Onde é que isso é representado? Gente, isso é representado de novo no balanço de pagamentos. Está aí porque sempre foi cobrado nas provas balanço de pagamentos. Porque acaba sendo a consolidação de tudo aquilo que se estuda em teoria econômica. Alguém poderia chegar e dizer para mim, Mariotti, eu quis viajar, ou eu viajei para o exterior recentemente, e o câmbio estava um absurdo, né? Chegou a cotação a ser mais do que R$4 por dólar. Isso é um absurdo. Agora está melhor. Hoje fechou em 3,19,6. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 9 de janeiro de 2017. Já chegou uma cotação menor nos últimos tempos? Sim, chegou uma cotação menor. Mas o que isso significa? Significa que está entrando, em teoria, um fluxo maior de capital vindo do exterior, o que faz com que haja uma apreciação da taxa de câmbio. Mas o que mede a chamada taxa nominal de câmbio? O que mede a taxa real de câmbio? Isso são aspectos importantes.
Eu poderia dizer para vocês assim, muito tranquilamente, enquanto lá no final de 1998, início de 1999, a taxa de câmbio do país era alguma coisa tipo R$ 1,90, R$ 1,80 por dólar, hoje ela está nessa faixa que a gente está falando, R$ 3,20, R$ 3,30. Sabe o que eu posso dizer para vocês? Se a gente levar em termos somente da tal da taxa nominal de câmbio, de fato ela é mais alta. Só que se a gente levar em consideração a taxa real de câmbio, vocês vão ver que o poder da nossa moeda atualmente, ela é maior do que era lá em 1999, poder real. Por quê? Porque essa taxa real de câmbio é que realmente demonstra o quanto ocorreu de variação dos preços dos produtos no mercado interno, dentro do Brasil, e quanto ocorreu de variação dos preços dos produtos no mercado internacional. Temos o objetivo de estudar isso com mais profundidade agora? Não. Mas isso se reflete aonde? Isso se reflete lá no balanço comercial. Muito menos no balanço financeiro. Por sinal, anote aí uma informação importante que eventualmente vocês vão ter que explorar numa questão dissertativa ou mesmo numa questão que vocês têm que responder. Item A, item B, item C, item A 1.1, 1.2, que seja. No final de 2016, ou em 2016, nós tivemos o maior superávit comercial da história. Significa dizer que o fluxo de exportações de bens e de serviços, exportação de bens e serviços, não fatores de produção. Tá? Isso é detalhe que não interessa para a gente agora. Foi muito, mas muito maior do que a importação de bens e serviços não fatores de produção. Significa dizer que o superávit do balanço comercial foi extremamente grande no sentido de reduzir significativamente o déficit no balanço de transações correntes. Que balanço de transações correntes é esse? Para quem ainda não estudou, nada mais é do que o fechamento dos fluxos comerciais e financeiros do balanço de pagamentos. Para quem já estudou, sabe que vai um pouco mais longe do que isso. Bem, então se a gente tiver que levar em consideração a economia internacional, eu vou dizer para vocês, a gente acaba chegando de novo dentro do contexto do balanço comercial. Mas, na prova, se cai ou é cobrado questões em relação a fluxos internacionais de bens e capital, mas em parte na forma de teoria econômica. Mariotti, diz para mim, eu tenho que estudar esse item 3? Tem. Você tem que estudar esse item 3. Mas muito menos esse item 3.3.1 ou 3.3.2 e muito mais, eu vou passar o slide aqui, a parte de teorias clássicas do comércio. Mariotti, você está chovendo no molhado. Desculpa, gente, eu estou chovendo no molhado, mas chovendo no molhado significa dizer, tem que estudar. Isso cai, isso caiu, isso sempre vai cair. Tanto a parte do que? De modelos de comércio internacional, as teorias de determinação dos termos de troca, efetivamente a deterioração dos termos de troca, defendidos por quem? Pela CEPAL, que é uma visão que, por sinal, gente, atualmente na economia do país está sendo pouco relevante. Por quê? Porque se mudou o paradigma de interpretação das relações comerciais e econômicas do país com o exterior. Se continua em termos de teoria econômica, sempre vai existir. Pode ser cobrado em prova? Pode. Mas isso tem ou exerce mudança de perfil em função da mudança de governo no nosso país. O que eu estou querendo dizer para vocês em função dessas mudanças, pode ser que itens do conteúdo programático passem a ser mais cobrados, pode ser que itens do conteúdo programático passem a ser menos cobrados. Mas, se a gente for falar lá embaixo, no item 3.6, Sistema Financeiro Internacional, padrão ouro, padrão dólar-ouro, fim da conversibilidade, crises econômicas financeiras nos últimos 20 anos e etc. Gente, tome nota, isso vai aumentar a cobrança. Eu não vou dizer para vocês que eu vou cortar um dedinho se não cair no próximo CACD.
Mas eu acho grande a probabilidade. Sabe por quê? Porque vocês não se esqueçam que o atual ministro das Relações Exteriores, ele se candidatou como ministro da Fazenda. Perdeu a batalha para o atual ministro da Fazenda, mas ele se candidatou. E, efetivamente, fluxos financeiros internacionais, sistema financeiro internacional, a ideia do padrão ouro-dólar, e mais do que isso, o estudo dos acordos de Bretton Woods, que vocês acabam estudando também, tá? Em economia, tá? Em história geral, são itens que podem ser cobrados em prova. Mais ainda, numa terceira fase, por meio de uma questão dissertativa. Tá? Então, bem, vocês estão vendo que eu estou caminhando para uma interpretação em termos de cobrança em prova que se diferencia do que ocorreu nos exames anteriores até 2015. Em 2016 já começa a haver mudanças, ok? Vou passando aqui os slides. História econômica brasileira. Gente, história é história. Então não muda. Independentemente do que seja, pode se cobrar mais ou menos, mas cai. Cai e cai bastante. Cai e cai bastante. E tem o seguinte, gente. Existe aí um ponto muito, muito, muito importante. É que há uma delimitação do que se é cobrado em prova. E vocês percebam o seguinte. Item 9. A economia brasileira na última década. Mariotti, mas você já foi para o item 9, você não pode voltar? Gente, por que eu fui para o item 9? Porque do 4.1 até o item 8.3 pode cair qualquer coisa. O que cai mais? Gente, cai, tá? Ou melhor, não caía. Caiu até 2010, 2011, a visão de Celso Furtado sobre a história econômica brasileira. Depois não veio mais nada. Mas, nesse último certame, caiu de novo. Se vai cair no próximo, acho um pouco provável. Mas por que eu me voltei para o item 9? Sabe por quê? Porque em 2015 se cessou toda a interpretação em termos de intervenção do governo no processo econômico. A visão de intervenção no processo econômico adotada fortemente pelo governo federal por meio das diversas políticas de promoção do desenvolvimento econômico, através da forte participação estatal em termos de investimentos públicos, em termos de gasto público de uma maneira mais ampla, tá? Em termos de participação efetiva de bancos, seja Banco de Desenvolvimento, no caso do BNDES, ou mesmo Banco do Brasil e Caixa, isso se reduziu significativamente. O que eu estou querendo dizer? Temos um marco. Significa dizer que aumenta a probabilidade de cobrança de temas relacionados à história econômica brasileira que caracterizaram a economia recente do país. E olha lá o item 9.1, avanços e desafios, pensamento econômico e desenvolvimentismo no Brasil. Desenvolvimentismo? Sim, durou até o meio de 2016, mas agora acabou. Sabe por quê? Porque o Estado está inchado demais, está crescido demais. E isso daí, às vezes, é até uma problemática maior, porque impacta aonde? Impacta justamente no orçamento destinado pelo governo para a realização de concursos. Ah, Mariotti, você está desestimulando? Absolutamente, porque existem cargos que são essenciais à administração pública. Um deles é este que a gente está discutindo aqui. Então, se vai parar? Jamais, não acredito nem um pouco. Esse ciclo é necessário de renovação. E, possivelmente, em 2017, nós temos outro concurso de admissão à carreira da diplomacia. Bem, então só fechando essa parte de história econômica brasileira, eu acho muito fortemente que itens como aqueles que estão representados a partir do 9 até o item 9.2, não 9.3, tem uma probabilidade grande de cobrança. Por quê? Porque findou uma visão de intervenção econômica, da intervenção governamental na atividade econômica. Se a gente voltar efetivamente para a parte de história econômica brasileira anterior a essa, pode cair qualquer uma dessas. Mas tem alguns temas que são normalmente mais cobrados.
Modelo de substituição de importações, sim, sem dúvida. Também a parte de plano de metas também cai bastante. E também, logicamente, o chamado crescimento forçado, precedido do segundo PND, Plano Nacional, tá, de Desenvolvimento. Mariotti, a gente está falando de muita coisa e está falando de nada ao mesmo tempo. Não, a gente está falando daquilo que normalmente cai em prova. E vocês vão ver isso na sequência. Olha lá, slide 7. Chegamos no slide 7 e aqui eu tenho uma consolidação que eu fiz em relação ao que já foi cobrado nos exames do CACD, e sua primeira fase, logicamente, desde 2013 até 2016. Significa que é o que vai acontecer em 2017? Não sei. Olha só que interessante o que aconteceu em 2016 em termos de cobrança de questões. Microeconomia, zero. Não caiu absolutamente nada de microeconomia na primeira fase. Macroeconomia, caíram ou foram cobradas 3 questões de macroeconomia. Dentro da macroeconomia, não se cobrou nada de contas nacionais. Se cobrou o quê? Teoria econômica. E dentro da parte de teoria econômica, se explorou, inclusive, as relações financeiras. A parte de economia monetária, se assim a gente pode chamar. Economia internacional, sim, foi cobrada uma questão. E história econômica, firme, forte, 2 questões. Sabe o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer muita coisa, principalmente o seguinte, para aquelas pessoas que têm pavor de contas, o concurso de 2016 ajudou. Só não ajudou mais, sabe por quê? Porque vocês estavam acostumados a estudar na parte de microeconomia, contas nacionais, e sempre tinha pelo menos uma ou outra questão, cada uma delas com uma quantidade X de itens a julgar, como certo ou errado. Quando não cai na prova uma questão de contas nacionais, que é aquilo que vocês tanto estudaram, principalmente balanço de pagamentos, aí você se sente derrotado. Meu Deus, mudou toda a cara da prova. Isso acabou com um monte de gente. E eu vou te dizer, não foi nenhum, nem outro candidato ou candidata que chegou e me disse: Mariotti, estou derrotado, porque eu tanto estudei isso para poder garantir um número mínimo de pontos em economia e não consegui. Acabou, agora não cai mais, mudou o paradigma. Não, é mentira. Gente, isso foi uma coisa que se chama pegadinha. Foi realmente uma sistemática, foi uma adoção de forma de cobrança em prova para eliminar de uma maneira diferente. Não quem não sabe de um assunto, mas sim não cobrar determinado assunto que todo mundo sabe, ou que todo mundo conhece com um pouco mais de profundidade dentro do estudo da economia. Não caiu. Se não caiu, eliminou um monte de gente que abriu mão de estudar outros assuntos. Bem, mas eu não gostava de microeconomia e isso me ajudou. Sorte sua. Sorte sua mesmo. Quer dizer que eu não vou estudar então? Você vai estudar. É evidente que você vai estudar microeconomia, sim, porque justamente na microeconomia que saem as diferenciações. Sabe por que saem as diferenciações? Porque é muito fácil para você, depois de você pegar e estudar DIP, por exemplo, ou estudar mesmo português, estudar história econômica se você tem um pouquinho de bagagem da parte de macroeconomia. Mas estudar microeconomia, isso daí não é para os fracos, isso é para os fortes. Não é para os fortes porque está difícil, não, gente. É para os fortes porque são aqueles que realmente querem estudar e aprender o que precisa para resolver as questões. Esse é o ponto principal. Tá? Então, olha só, gente, continuando. Ali em 2015, poxa, mudou um pouquinho. 2015 eu tenho 3 questões de macro, uma questão de economia internacional, 2 questões de história econômica. Mudou? Não mudou nada. É a mesma coisa, não caiu nada de microeconomia. 2014, microeconomia, uma questão. Ou melhor dizer, uma questão. Ali eu errei, depois tem, ao invés de ser microeconomia, 3 questões, é macroeconomia, 3 questões. Perdão, desculpe, gente. Macroeconomia, 3 questões. E economia internacional, 2 questões. Aí alguém vai chegar e vai dizer, não, mas eu fiz esse exame de 2014, mas não consegui fazer 2015 e 2016. Sabe o que isso significa? Significa que se a pessoa tirou como referência o que caiu na prova de 2014, ela não vai estudar história econômica, ou ela não vai dar muita importância para a história econômica. Se ela não der importância, ela vai se estrepar. Por quê? Porque história econômica, você acaba
sendo necessário, até decorando determinados fatos e simplesmente respondendo como certo ou errado. Olha só, se você fosse levar em consideração isso, em 2015 não cairia história econômica, em 2016 não cairia história econômica. E caiu, e caíram duas questões a respeito. Então é por isso que eu embaso novamente que eu comentei com vocês antes. Gente, balanço de pagamentos sempre vai cair. Não caiu em 2016, volta em 2017 com todo. Eventualmente não é 2017, o edital lançado em 2017, mas a prova em 2018, sei lá, vai cair. Certamente vai cair. Ah, Mariotti, mas você dá um dedinho se não cair? Gente, eu não vou dar um dedinho porque eu gosto muito dos meus 5 dedos, mas eu posso fazer uma combinação com vocês. De repente, vocês peguem essa aula, tá? Guardem ela direitinho e depois vocês me copiam. Mas aí, onde tiver a maior parte de vocês candidatos reunidos, a gente combina, eu vou até vocês, eu pago, de repente, uma rodada de cerveja, coisa parecida. Se não for cerveja, a Blenda adora um vinho italiano, de repente vinho italiano também, da maneira como vocês acharem melhor, tá? Até porque, afinal de contas, a gente não pode ficar falando só de cerveja, né, gente? Tem que falar de vinho, de coisa top. Afinal de contas, o cargo de vocês merece e exige isso, né? Vocês vão ficar discutindo sobre Skol, vão ficar discutindo sobre Conte, vocês vão ficar discutindo sobre, sei lá, qualquer outra cerveja mais simples, apesar que no verão, do jeito que está, qualquer cerveja gelada deixa uma maravilha, né? Melhor do que vinho tinto. Vinho branco até vai, é show de bola, mas o vinho tinto, realmente, no verãozão, quando está calor, desce mais difícil. Então lá, gente, ainda tem o CACD de 2013. Ali a gente teve uma questão de micro, 2 questões de macro, uma questão de economia internacional e uma questão de história econômica. Bem distribuído, CACD de 2013. Sabe o que eu acho? Eu vou chutar para vocês, tá? CACD de 2017, parecido com CACD de 2013 em termos de economia, distribuição de todos os pontos do conteúdo programático que são regularmente cobrados. Tá? Bem, feito isso, a gente pode ir ali para o slide 8 e vem a seguinte pergunta. O que é mais cobrado do conteúdo programático? Eu preciso responder ou posso perguntar para a classe? E aí, pessoal, o que é mais cobrado em prova? O que até hoje, se a gente for pegar e colocar tudo dentro de um filtro e tiver que fazer a seleção do que é mais cobrado? Alguém poderia abrir o microfone e responder para mim? Alguém quer responder? Ou será que vai sobrar para mim mesmo responder? Para mim mesmo. E aí, quem que vai falar? Bora, Blenda, o que mais cai? Você que está com o microfone fechado aí. Puxa a fila. Não vai falar? Então vou ter que falar eu mesmo, né, gente? O que mais cai? Tá aí, ó. Macroeconomia. Balanço de pagamentos, a conta de transações correntes, a conta de capital, o conceito de déficit e superávit. Oi? O pessoal tá tímido aí, eu tava esperando para eles falarem. Você tá conseguindo ver no chat? Eu tô aqui, tô vendo, pessoal, vamos lá. É macroeconomia, né? Macroeconomia, exatamente. Mas o que de macroeconomia, gente? São esses pontos que estão aí, destacados em negrito. Aí tem balanço de pagamentos, a parte de conceitos alternativos de déficit público, teoria monetária, funções da moeda, criação e distribuição da moeda, oferta de moeda e mecanismos de controle. Por sinal, foi o que caiu na prova de 2016, né? Lá o item 2.3 caiu fortemente, mas não caiu o item 2.1.4. Vamos lá. Se eu tiver que destacar em vermelho, botar uma caveirinha do lado, estudem o item 2.1.4. Isso vai cair na próxima prova. Certamente vai cair na próxima prova. Tá? E para levar em consideração o que eu estou falando e fortificar o que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês isso daí. Tá ruim, né, gente? Tá bem pequeno. Deixa eu ver se eu consigo maximizar. Tá ótimo. Aí tá melhor. Estou maximizando o quê? A estrutura do balanço de pagamentos. E essa estrutura do balanço de pagamentos é formada por cada um desses itens que estão aí, desde o item A até o item H, começando pelo balanço comercial, passando pelo balanço de serviços e rendas primárias, depois rendas secundárias e fechando
o primeiro nível do balanço de pagamentos, que é o balanço de transações correntes, ou também saldo em conta corrente. O que é a formatação do item A, do item B e do item C na composição do balanço de pagamentos? Nada mais representa do que os fluxos decorrentes da geração de riqueza dentro do mercado real da economia do país. Mariotti, eu preciso saber isso? Não precisa saber com profundidade. O que você precisa saber, neste caso especificamente, quais são as contas que compõem o balanço de pagamentos. Isso precisa, não tem jeito. Por quê? Porque isso cai em prova. Normalmente, pode-se pedir para você, tá, a banca, o CESP, apresentar qual é o resultado do balanço de transações correntes e apresentar dados relativos às importações, às exportações, apresentar dados relativos a serviços, rendas primárias e também as chamadas rendas secundárias, que compõem o quê? As transações correntes. E aqui, eu já chamo a atenção de mudanças que ocorreram no ano passado e que são muito importantes. Para quem fez a prova de 2016, para quem já vem estudando a macroeconomia, já deve saber disso. Mas aqui cabe sempre uma reforçada boa. Primeiro, no balanço comercial, nós não temos nenhuma mudança. Mas mudança significativa nós temos aonde? No item B e no item C. Por quê? Porque até 2015, dentro do conceito de balanço de serviços e rendas, nós incluímos dois tipos de rendas. Rendas dos fatores de produção e serviços. O que ocorre atualmente? Atualmente, nós temos uma mudança que foi implementada pelo país em atendimento às normas emitidas pelo Fundo Monetário Internacional em termos da estrutura do balanço de pagamentos. Reparem do lado direito que eu tenho ali uma composição, balanço de serviços e rendas primárias. Eu tenho uma subdivisão, serviços, depois eu tenho uma outra subdivisão de rendas primárias. E eu coloquei entre parênteses o seguinte, dos fatores de produção. O que é isso exatamente? Primeiro, gente, quero aqui caracterizar para vocês que serviços é todo aquele fluxo de entrada e saída de recursos do país que não estejam associados com a remuneração de um fator de produção. Mariotti, explica isso. Gente, fator de produção é um conceito que não é da macroeconomia, ele é da microeconomia. E os fatores de produção poderia ser assim quadrado? Por exemplo, o Mariotti. O Mariotti é um fator de produção. Sabe por quê? Porque ele oferece trabalho, ele oferece uma aula, ele oferece uma ajuda na preparação para o concurso do CACD. E o Mariotti é remunerado por isso. A Blenda paga para ele um salário. São as chamadas rendas primárias. Claro que neste caso especificamente, como o balanço de pagamentos demonstra um fluxo entre o país e o exterior, não é o salário pago ao Mariotti dentro do mercado interno. São salários pagos e salários recebidos entre aqueles que estão no país e aqueles que estão no exterior. Neste caso especificamente, quando eu tenho a situação de um expatriado, tá, que vem trabalhar numa multinacional cuja sede é nos Estados Unidos, mas que está aqui dentro do Brasil, caso este salário seja pago lá, seja pago especificamente nos Estados Unidos, esse salário, ele corre ou ele é registrado dentro do balanço de rendas primárias como salário pago ao exterior, saída de recursos. Por quê? Porque está remunerando um fator de produção dentro da economia nacional, dentro do Brasil. O caso contrário, se por acaso uma empresa nacional, mas que tem, por exemplo, fábricas no exterior, o caso, sei lá, a Gerdau tem fábricas nos Estados Unidos e o Mariotti esteja trabalhando na Gerdau dos Estados Unidos, mas receba o salário aqui. Caso a Gerdau dos Estados Unidos remeta esses recursos para o Brasil, ocorre um registro
no balanço de pagamentos, especificamente das rendas primárias, de remuneração do fator de produção, mão de obra do Mariotti, que está prestando um serviço lá na Gerdau dos Estados Unidos, mas que recebe esse salário aqui dentro. Não é que se paga aqui dentro, mas a Gerdau dos Estados Unidos vai remeter esses recursos para dentro do Brasil. O mesmo vale para outros fatores de produção, que aqui eu faço uma consideração para quem quiser anotar. Quais são os fatores de produção de uma economia? Mão de obra, capital e terra. Terra é o espaço físico, é aquilo que é utilizado para produzir, especialmente, bens. Quando eu falo de terra, eu posso estar relacionado, por exemplo, para a produção agrícola, para a produção pecuária. Esses são fatores de produção, sem os quais uma mão de obra em conjunto não gera produção de soja, de milho, de arroz, de feijão, etc, etc, etc. Capital é o capital financeiro, efetivamente. Não estou falando capital, neste caso, especificamente, relacionado com o quê? Com formação bruta de capital fixo ou de uma máquina, mas sim daquele capital que gera dois tipos de rendimentos ou rendas primárias: juros e lucro. O que é juros, gente? Juros é a remuneração do fator de produção de capital emprestado a um terceiro. Se você toma um empréstimo, você paga juros. Juros é a remuneração do fator de produção capital. Dinheiro, isso é um fator de produção. Assim como a mão de obra, assim como a terra ou o espaço físico. E o lucro? Também é remuneração do fator de produção capital? Sim, gente. É remuneração do fator de produção capital, por quê? Porque empresas podem produzir com base no capital próprio ou no capital de terceiros. O capital de terceiros, a gente acabou de dizer, ele gera necessidade de pagamento de juros. A remuneração do fator de produção, capital, é juros. O outro é o lucro, é o capital próprio. Os juros é gerado a partir do capital emprestado. O lucro é gerado a partir do capital próprio. Então, se por um acaso uma empresa multinacional gera lucro no Brasil, remetendo esses recursos para o exterior, a título de lucro, isso é remuneração do fator de produção capital próprio. E é registrado aonde? Nas rendas primárias. É por isso que nós temos aí lucros, dividendos e bonificações, normalmente em ações, que nada mais são do que o quê? Fluxos financeiros. Quando a gente fala de juros, também não se limita a juros decorrentes de capital emprestado às empresas, mas também emprestado a governos. A dívida pública do Brasil é uma dívida gigantesca. E essa dívida torna necessário o quê? O pagamento de juros. Esses juros da dívida são remetidos para os credores no exterior. São registrados aonde? Dentro do balanço dos serviços e rendas primárias, especificamente na subdivisão de rendas primárias, e não na subdivisão de serviços, que não são remuneração de fatores de produção. Exemplo, viagens internacionais. A Blenda adora viajar. Ela compra câmbio aqui no país e gasta no exterior. Quando ela compra o câmbio aqui no país e fecha uma operação de câmbio, mesmo que simplificada, essa operação de câmbio ela é devidamente registrada como uma compra de dólar turismo, ou como ela gosta de viajar para a Europa, de euro. E essa operação de euro sensibiliza o quê? A rubrica viagens internacionais. Transportes, se por acaso a Petrobras produz petróleo e exporta esse petróleo para o exterior, o frete cobrado pela Petrobras e pago pelo importador no exterior é registrado no balanço de serviços, do balanço de pagamentos. Se por um acaso é feita a importação de determinado produto e se paga pelo frete, também é registrado, mas aí como uma saída. Seguros associados especificamente ao quê? Aos bens e serviços que são
vendidos para o exterior. Normalmente, seguro de serviço é mais difícil, até porque seguro é um serviço. Serviços diversos, serviços governamentais, embaixadas, os recursos que entram e saem do país para a manutenção das embaixadas estrangeiras no país e brasileiras no exterior. E royalties, normalmente associadas com o quê? Com a exploração de determinadas marcas, por exemplo, dentro do país ou mesmo no exterior de marcas brasileiras. Aonde que eu chamo muito atenção da mudança mais significativa que nós temos aqui? Até 2015, o item B do balanço de pagamentos e o item C, eles estavam reunidos. Na verdade, não é que eles estavam reunidos numa única conta. Na verdade, existia separação. Era, sim, balanço de serviços e rendas. E transferências unilaterais não recebiam o nome de rendas secundárias. Isso significa dizer que a grande mudança que teve não é que teve a união do item B com o item C, mas sim que se definiu uma nova metodologia, ou melhor dizendo, não uma nova metodologia, uma nova classificação para rendas, que passou a ser subdividida em rendas primárias e em rendas secundárias. E essas rendas secundárias incluem bens doados e também moeda, dinheiro doado, basicamente. Aí eu poderia fazer uma associação dizendo para vocês o seguinte, uma assertiva. Composição do balanço de pagamentos, especificamente transações correntes, item A, item B e item C. E tem uma assertiva do CESP que diz o seguinte, países em desenvolvimento geralmente apresentam superávit em termos de rendas secundárias registradas no balanço de pagamentos. Isso é certo ou isso é errado? Pergunta para vocês. Vou repetir. Países desenvolvidos. Vou fazer de novo ampliação aqui. Países desenvolvidos apresentam regularmente rendas secundárias registradas no balanço de pagamentos como sendo secundárias. A rubrica rendas secundárias é superavitária em países desenvolvidos. Certo ou errado? Quem pode responder? Vamos lá, vamos ver se alguém no chat vai responder. Brenda já colocou. Vamos lá, meu povo. E aí? Quem que vai responder? Ninguém tem uma coragem? Não é possível. Não tem problema, pode chutar. Chuta, gente. Vou fazer aqui, ó, maximização. Rendas secundárias, bens doados e moeda, dinheiro doado, tudo é doado. Países desenvolvidos. Será que a rubrica rendas secundárias, ela é superavitária ou deficitária? Significa dizer o seguinte, mais bens são doados e mais moeda é doado por países desenvolvidos frente a doações recebidas, ou seja, eles mais doam ou mais recebem de bens doados e de dinheiro doado. É superavitário ou é deficitário? A Brenda está chamando a Lara aí a se pronunciar. Débora, Jéssica, Joel, Laura, Luísa, Orlando. E aí, quem é que vai falar? Eu vou fechar meu microfone e não falo mais, gente. Aí, Orlando, deficitária, suponho. Exatamente, é deficitária. Mas a pergunta é, por que é deficitária? Vamos imaginar agora que você está na terceira fase e simplesmente é feita a seguinte afirmação. Vem um texto bonitinho comentando que a economia norte-americana, os Estados Unidos, ou esquece os Estados Unidos, vamos falar da Alemanha. Tá? Vamos falar da Alemanha. Está na moda agora a Alemanha. A Alemanha, tá? no ano de 2016, realizou forte doação de bens para
tá? Os países afetados pelo processo migratório decorrente de guerras e situações de comoção, tá? Desestabilização econômica e social nos países. De tal modo que o resultado... Tá? Esquece essa parte, de tal modo que o seu resultado... Enfim, aumentou significativamente o volume de bens doados e de dinheiro doado aos países. Discorra sobre esta assertiva, abordando o resultado em termos do balanço de pagamentos. Quando você for discorrer, será que você vai discorrer dizendo que isso afeta positivamente ou negativamente o resultado da conta transações correntes aqui? Afinal de contas, o item C ele está sendo deficitário, segundo diz o Orlando. Por quê? Porque a Alemanha doa muitos bens, doa muita moeda. O que você diria a respeito? Que isso contribui para o resultado positivo do balanço de pagamentos, para o resultado positivo das transações correntes, ou contribui para o resultado negativo? Tá bom, Lara, eu vou descobrir. Eu vou desculpar você, tá? Mas o Orlando eu não vou desculpar. Negativo? Perfeito, Orlando, novamente. Cara, eu vou te dar 2 pontos na prova, tá? Pela segunda pergunta respondida. Negativo, sim. Mas, evidentemente, você vai ter que discorrer a respeito do porquê isso acontece. Naturalmente, porque se trata de uma economia desenvolvida e que, tá, tem como característica o processo de doação de bens, doação de dinheiro para países que possuem situação de calamidade, um país de fragilidade econômica e social significativa. Claro, a gente tem que fazer abordagem econômica a respeito, mas o fundamento está onde? O fundamento está aqui, ó, no balanço de pagamentos, na composição das rendas secundárias. De maneira clara, primeiro conceito que vocês podem guardar dessa mera discussão que a gente está tendo aqui. Mudança significativa até 2015, que ocorreu em 2016, da composição do balanço de pagamentos. Antes, as transações correntes era dada pelo somatório do resultado líquido, que nem está aqui, de A mais B mais C. Continua sendo A mais B mais C? Sim. Só que agora a nomenclatura é balanço comercial, depois balanço de serviços e rendas primárias e depois de rendas secundárias. O somatório dessas três dá o balanço de transações correntes ou saldo em conta corrente. Mariotti, você falou, mas não explicou cada um dos componentes. Então, para a gente fechar com chave de ouro essa nossa discussão inicial, ou essa conversa inicial que a gente está tendo, já que eu estou falando de macroeconomia mesmo, daquilo que mais cai na prova de economia, eu vou detalhar um pouquinho para vocês o item A, um pouquinho o item B, um pouquinho do item C e vou fechar no item D, para não me antecipar, não, mas para não expor de maneira significativa as abordagens relativas ao item E, F, G e H do balanço de pagamentos. Importações. Gente, conforme eu coloquei aqui, as importações de bens, de mercadorias, elas são registradas no balanço comercial. E elas são registradas, segundo o Incoterms, na modalidade FOB, Free On Board. Eu não vou entrar no detalhe, porque isso se estuda em outra disciplina. Ou, melhor dizendo, não é cobrado de maneira tão significativa na prova de vocês. Ok? Basta vocês decorarem efetivamente como é registrado as importações. E elas são registradas a débito. Mas por que a débito? Só uma relação rápida em relação à contabilidade. O que são importações? Importações nada mais são de tudo aquilo que você compra do exterior. Mas você compra o bem e envia o dinheiro. São registradas a débito porque as importações tendem a reduzir o saldo do balanço comercial. Diferentemente, as exportações, elas são registradas a crédito. Por quê? Porque você vende o bem e recebe o produto. Mariotti, é só produto mesmo? Sim, é só produto. Balanço comercial
registram-se apenas os fluxos financeiros relativos às mercadorias. E aqui um detalhe importante, gente. Essa contabilização ela é feita em conjunto por duas instituições, na verdade, por duas estruturas da administração pública. O fluxo comercial de identificação, tá? Comercial, o fluxo físico, ele é feito em conjunto pela Receita Federal, tá? Através do Sistema de Comércio Exterior, o famoso Siscomex, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, que é quem divulga as estatísticas do balanço comercial. Mas o fluxo financeiro, ele é registrado, tá? E ele é captado pelo Banco Central. Por quê? Porque todo o fluxo financeiro de pagamentos e recebimentos relativos a importações e exportações deve necessariamente transitar por instituições financeiras, que exercem o papel a mando de quem? Das empresas e pessoas físicas importadoras e exportadoras. Então, existe uma integração feita entre o MDIC, junto com a Receita Federal, tá? Que é quem está lá no porto fazendo todo o processo de liberação de mercadorias a serem importadas e também de mercadorias a serem exportadas, com o fluxo financeiro exercido, ou melhor, monitorado por parte do Banco Central. Gente, se as exportações são maiores do que as importações, existe um termo que se chama, na contabilidade aplicada, tá, à economia, de superávit. Não se diz lucro nem prejuízo, se diz superávit. Diferentemente, se as importações são maiores do que as exportações, existe um termo que se chama déficit. Naturalmente, porque mais se remeteu recursos para o exterior para fins de pagamento de importações do que se recebeu recursos a título de exportações de bens. Conforme eu disse, e vocês anotaram aí do lado, em 2016 o Brasil teve recorde no resultado do balanço comercial em termos superavitário e não deficitário. E aí, se a gente for fazer aplicação com teoria econômica, é fácil. Por que será? Por que será que teve um superávit tão grande? O primeiro é básico. Gente, um país que sofre uma crise ferrenha, que cai significativamente o poder de compra das pessoas, que, por conseguinte, vai levar à redução significativa do poder de compra das empresas. Será que elas compram mais ou compram menos no exterior? Elas compram menos. Não bastasse isso, aumentou a quantidade de reais necessários para se comprar $1. Como as importações são pagas em moeda estrangeira, normalmente dólar, diminui as importações também. De todo modo, pensa pelo lado das exportações. O exterior ou se manteve com o mesmo padrão de gastos em termos de potencial de compra de produtos brasileiros, ou aumentou. E aumentou porque o país ficou mais rico, o país estrangeiro, ou também porque agora a moeda estrangeira vale mais em termos de comparação com a moeda nacional. Ou seja, antes você precisava de R$ 2,50 para comprar $1. Agora você precisa de R$ 3,20 para se comprar $1. Em compensação, $1 agora vale R$ 3,20. Antes valia R$ 2,50, ou seja, aumenta a capacidade de poder de compra de quem? Do estrangeiro. Então aumenta as exportações, reduz a capacidade de poder de compra do brasileiro, reduz as importações. Resultado disso só pode ser um aumento do superávit. Balanço comercial, exportações e importações de bens. Balanço de serviços e rendas primárias. O que são serviços? São todos aqueles que a gente descreveu aqui: viagens internacionais, transportes, seguros, serviços diversos, serviços governamentais e royalties. E dentro dos serviços, inclui o quê? Exportações de serviços. Como? Se por um acaso uma grande empresa nacional, vamos lá, uma empreiteira, sem entrar no mérito se ela está fazendo a coisa certa, se ela não está fazendo a coisa certa,
Quando ela recebe por um serviço prestado no exterior, ela está recebendo por um serviço que vai ser registrado aonde? Vai ser registrado no balanço de serviços do balanço de pagamentos, balanço de serviços. Da mesma forma, se por acaso essa mesma empresa ela tem atividade no exterior, uma empresa brasileira, por exemplo, e ela ofere lucro no exterior, esse lucro, quando remetido para o Brasil, sensibiliza o quê? As rendas primárias. Um detalhe importante, muito, mas muito importante. Nas rendas primárias são registradas, e a gente já falou, todos os juros pagos pelos agentes nacionais ao exterior. Assim como também são registrados todos os fluxos de juros pagos do exterior para o Brasil. Mas aí vem a pergunta, e aí eu volto de novo a todos vocês que estão assistindo esse nosso comentário. Será que o Brasil mais paga juros ou menos paga juros em compensação com os países, em comparação com os países desenvolvidos? Objetivamente, a pergunta é: será que o resultado da conta rendas primárias do balanço de pagamento, ele é deficitário ou superavitário no caso do Brasil? Deficitário ou superavitário? Mais se remete do que recebe ou mais se recebe do que remete? O que vocês acham? Quem é que vai se arriscar? Não pode ser Orlando, porque eu não posso dar 3 pontos em prova. E aí? Quem é que vai responder, gente? Aproveitem, estou esperando. Quem é que vai responder? Mesmo quem está iniciando, estou esperando. Ninguém se prontifica? Ei, eu acho que o pessoal deve estar dormindo. Ninguém está muito afim de responder. Bem, eu não vou dar ponto para vocês na prova, viu, gente? Então tá bom. Cansou minha beleza já. Vou responder. É deficitário. É deficitário pelo motivo muito simples. Porque o Brasil tem uma dívida pública muito grande, tem uma dívida privada muito grande. E aqui até um detalhe para vocês saberem. Todo mundo diz, ou melhor dizendo, tem aqueles que criticam a economia nacional, o governo, dizendo que a dívida pública é um absurdo, que se paga de juros é um absurdo. Eu não sei se vocês sabem, mas a dívida privada do país com o exterior, ou seja, a dívida que não é do governo, é muito maior do que a dívida pública estrangeira ou dívida pública externa. Então, a dívida privada externa é muito maior do que a dívida pública externa. O que se paga de juros por parte dos agentes nacionais para o exterior é muito maior do que o governo paga para o exterior. Não sei se vocês sabem disso. Então, as rendas primárias, elas tendem a ser deficitárias. Balanço comercial, superavitário. Serviços, esse eu posso dizer para vocês, no país, eles tendem a ser deficitários. A conta serviço tende a ser deficitária. Então, eu tenho o seguinte, balanço comercial, superavitário. Serviços, deficitário. Rendas primárias, sempre deficitário. Eu caio nas rendas secundárias. Como o Brasil é um país em desenvolvimento, muito embora faça parte dos BRICS, mas esteja quase saindo fora dos BRICS, porque os BRICS foram e o Brasil ficou nos últimos 2 anos, ou melhor, 3 anos, tá? Eu poderia dizer que as rendas secundárias do Brasil costumam ser superavitárias. Então, eu tenho o seguinte, balanço comercial superavitário, serviços e rendas primárias, que é o resultado do item B, deficitário, e item C, superavitário. Gente, o déficit no balanço de serviços e rendas primárias supera o superávit das rendas secundárias e o superávit do balanço comercial. De tal forma que, regularmente, o Brasil apresenta balanço de transações correntes deficitário. Mariotti, isso é uma coisa certa? Sempre o Brasil vai apresentar transações correntes deficitárias? Não. O Brasil apresenta também superávit no balanço de transações correntes, se você pegar uma série histórica dos últimos 25 anos. Mas, nessa mesma série histórica, o período deficitário é muito maior
do que o superavitário. Tudo bem? Gente, se eu começasse a falar um pouquinho de conta capital, conta financeira, a gente iria estender bastante essa nossa conversa, que não é o objetivo aqui. O objetivo, tá, realmente, é chamar a atenção de vocês para aqueles itens do conteúdo programático que são mais cobrados em prova. Mas mais do que isso tudo, ao invés de se falar de item, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o estudo para o CACD, tá? O estudo para o tão desejado cargo de diplomata, ele não começa e não termina em um único ano. Ele não começa e termina em 2 anos. Sabe por quê? Porque mesmo que você passe no primeiro exame, que você passe no primeiro concurso de admissão que você faça, ali dentro, ou dentro já do Instituto Rio Branco, você vai ter que ralar bastante. E, naturalmente, quanto mais você estuda para as provas, maior conhecimento você adquire. E, naturalmente, mais fácil vai ser quando você já tiver passado no certame. A mim, cabe ajudar vocês no estudo da economia. E o que eu fiz foi, a pedido da Blenda, mostrar para vocês caminhos que levem ao sucesso de maneira mais rápida, direcionando aquilo que é mais importante na hora do estudo. A gente deve voltar a se encontrar? Sim, a gente deve voltar a se encontrar, com certeza. Eu não vou fazer aqui nenhuma abertura, tá, mais expressiva em relação à economia, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: um bom estudo da economia ajuda muito no estudo das outras disciplinas. Sabe por quê? Porque reduz o esforço para a obtenção de pontos que te levem para a fase seguinte. E este é o objetivo, independente do concurso que você faça. E isso se estende não só ao CACD, a qualquer outro concurso, qualquer outro mesmo. Você não estuda para passar. Essa é a minha visão. Você estuda até passar. E é para isso que a gente está aqui, para facilitar esse estudo até vocês passarem. Passarem da primeira fase, passarem da segunda fase, passarem da terceira fase e passarem da quarta fase. Aí é correr para o abraço, sem sombra de dúvidas. Tá? Pessoal, para quem quiser tomar nota, eu vou deixar meu e-mail pessoal. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato. Tá? A gente vai conversando. Tá? A Brenda vai fazendo a intermediação da nossa conversa, mas aqueles que tenham qualquer dúvida ou qualquer ajuda que eu possa dar para vocês dentro dessa caminhada, vocês podem contar comigo. Tá? Então, para quem quiser tomar nota, é o seguinte: F do meu próprio nome, Francisco, C de casa, E de escola, M de Maria. Depois do M, número 90. Então, por que tem o 90, né? F190, @gmail.com. Eu não botei no slide, mas eu estou falando bem devagarzinho para vocês anotarem para quem quiser. F190, @gmail.com. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que a Blenda está gravando essa conversa que a gente teve, mas, de novo, reforço, eu estou à disposição de vocês. Podem contar comigo. Tá bom? Então era isso. Blenda, passa a palavra para você. Mariotti, muito obrigada aí. Muito obrigada. Adorei, né? Acredito que o pessoal também gostou bastante. O feedback aqui no chat foi muito positivo. A maioria fica um pouco tímido porque eles estão iniciando os estudos e eu acho que isso é até super positivo. A Lara agradecendo, né? Foi super positivo porque você está começando, você vai começar pelo caminho certo, né? Igual eu falo, às vezes você vai dando cabeçada no meio do caminho, lendo coisa que não precisa, estudando coisa que não precisa. Então, se você está começando agora, é a chance de começar pelo caminho mais curto, né? E pela estrada aí de tijolos amarelos, tá bem? Muito obrigada. E, enfim, alguém vai fazer alguma pergunta? Se quiser, até eu abro o microfone. É só me avisar pelo chat. Estou à disposição, gente.
Fiquem à vontade. Não se inibam. Vamos parar com isso. Você imagina vocês no exterior trabalhando nos consulados e nas embaixadas, precisando falar, vão ficar com vergonha? Aqui todo mundo fala português, não foge em nenhuma palavra. Vamos lá. Ótimo, Joel. Posso abrir seu microfone? Vou abrir, tá? Manda, Joel. Pronto, Joel, já está aberto. Oi, tá ouvindo? Acho que ele não conseguiu. Joel, a gente não está escutando. Pode escrever no chat, Joel. Eu leio para você. A pergunta da Lara, olha só, há muita diferença entre o estudo de economia para o CACD e para analista de comércio exterior do MIDIC? Você tem intimidade com a prova do MIDIC, Mariotti? Tem, isso não é problema nenhum. Eu vou dizer para vocês, a prova de economia para o MDIC é mais pesada do que a prova para o CACD. Exato. Certamente. Se você está estudando o CACD, é fácil. O último concurso do MIDIC não cobrou economia, né? Não teve economia, na verdade. O último que aconteceu. Do último não, mas a parte de comércio internacional tem bastante coisa, né? Tem muita coisa relacionada. Foi até estranho, né? Sempre cobrava economia e foi até criticado que não tinha nesse último concurso, tá? Deixa eu comentar uma coisa que eu acho que é importante reforçar, pessoal, que é o seguinte. Vocês não se esqueçam do que eu comentei com vocês de mudança de interpretação econômica, mudança de paradigma por conta de mudança de governo, de perfil de governo, tá? O próprio MDIC, o ministro que ali estava e possivelmente todo o secretariado, eles têm uma interpretação que difere um pouco dos atuais ministros. Claro que no último era um cara da indústria, tá? Um pouco diferente. Mas antes do cara da indústria, antes de 2014, a visão do MDIC era um pouco diferente. Então, eu tenho, assim, não tenho certeza absoluta que venha cair no próximo concurso do MDIC, mas mesmo que seja na parte de comércio internacional, a tendência é que a cobrança seja forte. E, na minha opinião, eu acho que volta a economia, sem dúvida. Responder a pergunta do Joel, né? O Joel fez pelo chat aqui. Quanto tempo para estudo de economia visando o CACD? A pergunta é o seguinte, Joel. Vou te reperguntar com o seguinte questionamento. Há quanto tempo você está estudando economia? Para que eu possa saber a tua base. É zero? Você começou a estudar agora? Você tem formação em economia? Zero? Então tá bom. Qual que é a tua formação, Joel? Você pode escrever aí? Direito. Eu acho... Você não... Ah, tá. A Blenda escreveu. Achei que você estava em dúvida em relação. Arquiteto de sistemas. Show. Beleza. Joel, eu te digo o seguinte. Se você é arquiteto de sistemas, certamente você tem um raciocínio lógico bom. Te digo o seguinte. Para essa prova, com bastante tranquilidade, se você estudar 6 meses de economia, você passa nessa prova. Sabe por quê? Porque história econômica, tá? História econômica é leitura, é papiro, é estudar, junto com história geral e história do Brasil. E a parte de macroeconomia e microeconomia, você estuda com tranquilidade. Microeconomia, você vai precisar pegar e resolver uma ou outra continha, mas com dicas, tá? E com resumos daquilo que é importante estudar, tá? Você resolve isso com bastante facilidade. Ah, Mariotti, eu não acredito nisso. Ok, eu vou estender um pouco isso, eu vou estressar, vou deixar o elástico correr, eu vou te dizer, 12 meses, você está tinindo para a prova. E quando eu digo 12 meses, eu vou até aumentar um pouquinho. Eu vou dizer, não só para você que tem uma formação mais técnica, ou seja, mais exata, mas para qualquer um que tenha formação em direito, para qualquer um que tenha formação em veterinária, para qualquer um que tenha formação em qualquer outra área que não seja economia ou eventualmente administração ou mesmo contábeis, que tenha um contato um pouco maior com a disciplina de economia, tá? O único detalhe que eu quero deixar bem claro, gente, para quem está iniciando agora, que muito embora o edital diga noções de economia,
E todo o conteúdo programático, na verdade, não é noções, é economia de fato. O que se cobra na prova é, em média, de 60% a 70% do que você estuda num curso de economia. Ah, Mariotti, mas um ano é impossível, 6 meses é impossível. Não é, porque a gente estuda o que precisa saber para a prova. Se estuda por fase, se estuda para a primeira fase, se a prova cai na primeira fase, se estuda para a terceira fase, se a prova cai na terceira fase. Cada um no seu devido momento, tá? Pode contar comigo que eu vou ajudar vocês nesse processo. Não tem nenhum problema, tá? Vamos lá, Orlando, pergunta. Não sei, eu espero que eu tenha respondido essa última pergunta. Professor, acha que vale a pena cursar a matéria Contabilidade Adicional na universidade? Já fiz Introdução à Economia e Formação Econômica do Brasil. Sou formado em Filosofia e faço Ciência Política. Vou ser categórico contigo, Orlando. Não, você não precisa estudar. Porque o que a gente precisa, o que você vai precisar de ferramental para resolver as questões, se estuda nesse curso, tá? Se estuda por meio das diversas, objetivamente falando, das diversas fórmulas que compõem o cálculo dos indicadores de produto interno bruto, de resultado do balanço de pagamentos e etc. Então, vou te dizer, não perca esse tempo, ou melhor dizendo, use esse tempo estudando a matéria de economia voltada para o CACD, tá? Não sei se eu te ajudei nessa resposta, nesse teu questionamento, na verdade. Então, ótimo. Tá bom. E aí, pessoal, mais pergunta? Nenhuma? Então tá. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Ah, peraí, tem aqui mais uma pergunta. Desculpe. Pelo que vi no CACD, você tem que dissertar sobre vários temas. É verdade, ó, você tem que dissertar sobre vários temas. Isso aí não tem a menor dúvida. Você vai ter que dissertar, possivelmente, tá, sobre macroeconomia, sobre história econômica e talvez dissertar sobre microeconomia. Só que microeconomia você não disserta, tá? Na verdade, são perguntas e você tem que responder com base num enunciado. E são perguntas bem objetivas que você usa o quê? A teoria econômica. Na macroeconomia, menos, tá? Na macroeconomia, você pega o ferramental, o conhecimento adquirido na preparação e tem que discorrer, sem dúvida. Só que é o seguinte, vamos com calma, step by step, passo a passo, a gente vai matando cada coelho, tá? Então, não se preocupe. Vamos para a primeira fase. Depois que acabar a primeira fase, a gente começa o estudo voltado para a terceira fase. Isso que eu estou falando, evidentemente, sendo primeira e terceira fase. Beleza? Então tá tranquilo. Show de bola. Ótimo. Bem, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Me coloco à disposição por e-mail ou como vocês acharem melhor. Tá? Eu deixo a palavra, eu passo a palavra à Brenda para que ela finalize aí. Mariotti, muito obrigada, obrigada mesmo. Pessoal, eu vou encaminhar para vocês depois os planos de ensino, como que vai funcionar, né, o curso, esse trabalho de economia, tá? Eu acredito que vocês devem estar, a maioria, pelo menos, que já conversou comigo, deve estar no início dos estudos, então aproveita, né, vai ter o concurso esse ano, às vezes se ameaça que não, mas é igual carnaval, né? E você tem aí os 6 meses que o professor está dizendo para poder estudar. Então, economia de todas parece aquela mais trabalhosa, né? Que vai ser o bicho de 7 cabeças. E vocês viram como foi gostoso, como foi tranquilo, né? Trabalhar em cada um desses conceitos que não é fácil, né? Obrigada aí, professor. Vamos encerrar aqui. Então tá bom. Até logo, pessoal. Boa noite para vocês, viu? Um abraço. Boa noite a todo mundo. Um abraço. Tchau.